Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas. A Universo Produção tem o prazer de recebê-los e dar início ao debate que integra o 19º Encontro Nacional de Arquivos e Acervos Audiovisuais, no âmbito da programação da 19ª Cineop, Mostra de Cinema de Ouro Preto, que conta com a participação de 120 profissionais no centro de 34 debates e rodas de conversa. O tema deste debate, inteligência artificial e o futuro da preservação audiovisual, questões técnicas e éticas. Convidamos para a composição da mesa a mediadora Inês Eisenberg Menezes, por favor, Inês, Witness e diretora técnica da BPA, São Paulo. Convidamos ainda Marcos Alves Souza, secretário de Direitos Autorais e Intelectuais do Ministério da Cultura do Distrito Federal. Paulo Barcelos, CEO da produtora 02 Filmes, São Paulo. Só o 2, desculpa. Renan Porto, head do Acervo Globo, gerente de tecnologia do Rio de Janeiro. Bem, a 19ª Cineop, Mostra de Cinema de Ouro Preto, conta com a Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Estadual de Incentivo à Cultura, Patrocínio Master, Instituto Cultural Vale, Patrocínio Itaú, CEMIG, Aimoré, Caixa, Parceria Cultural, Prefeitura de Ouro Preto, Universidade Federal de Ouro Preto, SESC em Minas, Instituto Universo Cultural. Realização, Universo Produção. Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução. Informamos que este debate será gravado e disponibilizado na plataforma do evento cineop.com.br e no canal do YouTube da Universo Produção. Convidamos vocês a seguirem e marcarem nossas redes, @Universo Produção, e usarem a hashtag Cineop 2024. A seguir, passamos a palavra a Inês Eisenberg Menezes, que irá conduzir a apresentação deste debate. Muito obrigada e boa sorte. Boa tarde, agradecemos a presença de vocês, agradeço o convite da curadora Vivian, do curador José Cantal. É um prazer enorme estar de volta a Ouro Preto, a Cineop. Eu inicio aqui indicando e lamentando a ausência da professora e pesquisadora Yasmin Curzi, que não pôde estar aqui por questões de saúde. Essa mesa ela foi pensada com a presença dessa professora, que traria a perspectiva do uso, das implicações do uso da inteligência artificial com grupos já fragilizados, né, com reconhecimento facial, por exemplo. Então, sendo a única mulher aqui na mesa, eu gostaria de compartilhar uma perspectiva feminina em relação à inteligência artificial. Não tem a ver com foco com essa discussão específica, mas vai para além, né, do uso da mídia sintética no uso criativo, que é, digamos, a fragilização, o aumento da fragilização das mulheres na sociedade com o uso da inteligência artificial, como, por exemplo, com o uso de deepfake de pornô, por exemplo, que é uma coisa seríssima. Mais de 90% do uso de deepfake em ataque são contra as mulheres. Então, a gente tem... Foi muito bacana ouvir a Maria hoje cedo, né, trazendo a questão ambiental. E é uma coisa que não só fica no uso da água, né? A gente tem implicações muito sérias para diversos campos dos direitos humanos, né? Eu estou aqui, sou da diretoria da BPA, que está encerrando seu mandato amanhã, mas também atuo numa organização de direitos humanos que tem feito um trabalho de acompanhamento do uso da inteligência artificial, com grandes plataformas de redes sociais que estão, por exemplo, extinguindo ou reduzindo seus comitês de ética e suas equipes de monitoramento. A gente tem o uso de mídias sintéticas em eleições,
Isso é um problema muito sério em diversos cantos do mundo, ainda não foi um problema muito... ainda não é uma questão muito grave aqui no Brasil, mas a gente tem, né, eleição esse ano. A gente tem o que a ministra Carmen Lúcia chamou da deformação em mentiras digitais, né, que está ainda nessa esfera. Tem o deepfake, tem o shallow fake. E é uma questão, né, de como qualquer tecnologia, do risco de alguma forma, corroborar sistemas de opressão já existentes, né? Então, enfim, é uma coisa que a gente sabe, né, que a gente deve ter o cuidado de pensar quais são esses modelos de dados usados na inteligência artificial, né? A gente tem o risco, né, de reprodução de misoginia, de racismo, de homofobia, de elitismo, né, enfim. E a gente está numa sociedade misógina, racista, homofóbica, né? Então a gente tem que estar muito atento para as implicações do uso da inteligência artificial, né? A gente tem uma resolução do TSE em relação ao uso da mídia sintética e a gente está com a PL 2238/2023 em discussão. Então, são alguns pontos assim que eu acho que é importante a gente reforçar, mesmo que não seja aqui o nosso tema de discussão hoje, mas para deixar essa noção de que tem um universo muito grande de preocupações em torno dessa tecnologia, né? A gente tem falado também, Maria trouxe a questão da água, né? E é uma água para o processamento, é uma água para o armazenamento, e a gente tem, por exemplo, o Uruguai, que está brigando com a Google por conta dos centros de processamento de dados, né? Os data centers. Enfim, são muitas questões aqui, então eu sou a mensageira de más notícias, mas estou muito bem acompanhada por mensageiros de boas notícias aqui, que são os usos criativos. Então, eu estou muito entusiasmada de estar aqui e aprender com vocês. Eu vou passar primeiro a palavra para o Marcos Alves Souza, secretário de Direitos Autorais e Intelectuais no Ministério da Cultura. Marcos, eu peço, por favor, que você se apresente também para além disso, copiando a Maria, muito melhor que as pessoas se apresentem, né, do que eu leio aqui. E aí vamos escutar então depois a apresentação de vocês e, por fim, vamos abrir a palavra para vocês para ver se a gente consegue conversar um pouquinho mais, né? Hoje, pela manhã, a gente tinha mais gente na mesa, então não teve tempo para muitas perguntas. Então, Marcos, você tem 20 minutos e a palavra é sua. Obrigada. Obrigado, Inês. Em primeiro lugar, 20 minutos, eu vou correr um pouco, então, aqui. Em primeiro lugar, agradecer aos organizadores pelo convite de estar aqui com vocês. Eu dirijo a Secretaria de Direitos Autorais do Ministério da Cultura. Eu trabalho nesse setor há 20 anos. Eu sou antropólogo de formação. Eu sou também servidor público de carreira. Eu sou especialista em políticas públicas e gestão governamental do Ministério da Gestão e da Inovação. Eu trabalhei com os ministros Gilberto Gil, Juca Ferreira, Marta Suplicy, Juca Ferreira de novo e agora com a ministra Margarete Menezes. Bom, eu vou fazer um primeiro disclaimer, que é o seguinte: tudo que a gente vai falar aqui, eu acho que meus colegas de mesa devem concordar comigo, tudo que a gente fala hoje sobre inteligência artificial e principalmente sobre inteligência artificial generativa pode não valer daqui a pouco. Ou seja, o avanço tecnológico é muito rápido
E a capacidade que hoje existe na inteligência artificial, ela vai se multiplicar por muito em um espaço de tempo relativamente curto, e novas questões podem ser colocadas. E antes de entrar no tema da mesa, eu vou reforçar uma coisa que a Inês falou, né? Nós temos hoje em discussão no Congresso Nacional, mais precisamente no Senado, um PL que é de iniciativa, de autoria do presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, que regula a inteligência artificial no país, né? Dentro desse PL, há uma parte de direitos autorais, que é uma parte que fomos nós que propusemos e estamos lutando. É uma parte relativa vamos dizer assim, a criar condições para que as pessoas de carne e osso que criam obras intelectuais protegidas possam continuar fazendo isso, né? Lembrando sempre que a IA é uma ferramenta, e como é uma ferramenta que pode ser utilizada para a criação, e enquanto ferramenta ela tem benefícios e tem riscos. Ela enquanto tecnologia também, ela pode servir para coisas boas e coisas ruins, né? Nesse PL, basicamente o que a gente tem defendido é que haja um requisito de transparência, ou seja, que se indique sobre quais bases de dados e quais obras a inteligência artificial que resultou ali minerou ou fez o treinamento. Isso é um requisito fundamental. É assim que, por exemplo, a União Europeia tem regulamentado a questão. Nós também estamos colocando, é a primeira lei que vai sair no mundo sobre inteligência artificial, que há uma obrigação de remuneração para os titulares das obras. Por que isso? Porque, enfim, eu devia ter começado falando para vocês que eu imagino que aqui a gente tem uma plateia de criadores, né? E tudo que vocês fizeram já foi minerado. Infelizmente, já foi minerado. Já está na base de dados dessas empresas de inteligência artificial generativa. Tudo que é público, ainda que mediante algum pagamento, já foi raspado. Já foi raspado, né? Então, a gente está lidando com um fenômeno que em parte, ele já aconteceu. E a questão da inteligência artificial é que ela potencialmente substitui os criadores, porque tudo que ela faz é para emular ou simular uma intervenção humana, né? É uma forma de definir isso. Então, há a questão da transparência, da remuneração, do opt-out, dos titulares de direitos poderem dizer: eu não quero que use as minhas coisas para minerar e treinar os modelos, e proteção de imagem e voz. Porque, no caso das obras audiovisuais, né, vocês têm os intérpretes, né, autores e atrizes, que têm direito sobre sua imagem e sua voz. Direitos que estão na Constituição, no Código Civil, na Lei de Direito Autoral e na Lei de Proteção de Dados Pessoais. E, no final, se nós formos bem-sucedidos, restará ao MINC, então, a essa secretaria que eu dirijo. É bom que se diga,
eu não trabalho apenas com direito autoral da obra audiovisual. São todas as linguagens artísticas, todas, né? E mais algumas coisas que escapam do campo artístico ou cultural. Por exemplo, projetos de engenharia é protegido por direito autoral, mapas e coisas desse tipo, né? Então, nós teremos que regulamentar, primeiro, uma questão chamada o sandbox regulatório, que é um ambiente regulatório experimental, porque a gente está lidando com coisa nova, né? Em torno da questão dessa remuneração que está prevista. A gente vai ter que regulamentar também o output, porque a gente vai ter que definir o que é obra e o que não é. Porque, dando um exemplo no campo literário, você tem uma diferença muito grande de você escrever um texto e colocar no chat GPT para dar uma revisada, uma enfeitada, alguma coisa assim. Você não deixa de ser autor desse texto. Esse texto ainda é uma criação sua, né? E você tem direito sobre ele. Agora, diferente é você preencher um prompt. O preenchimento de prompt, quem vai criar, no final das contas, se é que é uma criação, é a inteligência artificial. E na nossa lei, no Brasil, e isso não está sendo mudado, obra protegida por direito autoral é a criada por humanos. É uma coisa que na LDA, como a gente chama a Lei de Direito Autoral, ela é até poética nesse ponto, quando fala que se trata, a obra é uma criação do espírito humano, né? Então, uma coisa que afasta a criação por máquina, né? Então, a gente vai ter que definir isso até para fins de registro autoral do que é obra, porque o que não é criado por humano não pode ser registrado como obra e, portanto, não pode ser protegido por direitos autorais, né? E a questão de imagem e voz também, porque a gente vai ter que regulamentar como é que vai se dar a proteção da imagem e voz dos intérpretes, basicamente de obras audiovisuais, mas também de obras musicais, dubladores e por aí vai, né? Agora, falando especificamente da IA, então, só para concluir sobre esse PL, gente, outras linguagens artísticas estão muito mais presentes que o audiovisual na discussão. Então, o audiovisual, há algumas associações que têm se manifestado, mas quem está lutando mesmo é muito o pessoal da música e o pessoal dos livros, de obras literárias. Falando sobre a inteligência artificial na obra audiovisual, entrando aqui na questão do painel, a IA tem sido usada na restauração, muitas vezes para o preenchimento de lacunas e melhoria de imagens danificadas, né? É uma coisa que realmente a tecnologia tem permitido, né? Vamos dizer aí, para salvar ou para corrigir lacunas, permitindo a preservação da memória audiovisual, mas também tem sido usada para melhoria da aparência da obra audiovisual. Por exemplo, dando novos ângulos, né? Eu me lembro muito das lições de semiótica
o Baudrillard com o hiperreal. O hiperreal é, assim, a inteligência artificial vai permitir o hiperreal numa escala que até então a gente não tinha, né? Questões como, enfim, essa melhoria estética visando a exploração comercial. Eu acho que um pouco o Paulo vai falar disso depois, os aspectos técnicos disso a gente não vai entrar, mas é bom que se diga que já há uma discussão acalorada a respeito disso. Por exemplo, os filmes do James Cameron têm sido relançado num Blu-ray de ultra definição, né? As TVs 4K, 8K, etc., exigem, né, uma definição que nas obras antigas ela não existia, então fica trazendo uma nova estética para o filme, trazendo uma perfeição onde não existia, vamos dizer assim, em termos de cores, texturas, etc. Tem uma discussão grande em torno disso, porque há quem reclame de que, nesse caso, a obra se torna por demais artificial, quase plástica, etc. São questões que fogem do escopo da minha discussão, que é mais direito autoral, né? Enfim, refinamento, correção de foco, coisas desse tipo, né? Ontem foi interessante que a gente vindo do aeroporto para cá, eu estava com o Paulo, estava com o Renan foi na outra van, mas esse assunto a gente começou a conversar e tem visões para todo lado, né? Todo mundo dá o seu pitaco, há quem diga, né? Por exemplo, né? A gente estava lá com alguns produtores dizendo, o meu filme tinha um fio, né? Na película, aparecia em alguns quadros, e assim, eu quero que permaneça na restauração. Ou o borrão, e muitas vezes tem que levar em conta que uma imagem desfocada pode ter sido intencional, e coisas desse tipo, né? Mas a IA ela permite corrigir essas questões. Então, também tem sido utilizada a IA na obra audiovisual na melhoria de imagens antigas para a realização de novas obras, documentários, né? Você pegar imagens antigas, às vezes fotografias, e dar movimento para aquilo, né? Um uso bastante interessante, né? Que essa ferramenta traz, né? Também, por exemplo, na categorização de conteúdos e catalogação, a partir de padrões de reconhecimento, facilitando o trabalho de pesquisadores na busca de materiais específicos, numa base de dados de obras. Se você, por exemplo, procurar imagens em filmes antigos de uma determinada construção, uma obra, né, obra física que tenha sido demolida ou destruída, para ver como é que era aquilo, etc. E você, com a IA, você tem uma facilitação desse trabalho. Agora, sobretudo, na questão da restauração das versões originais e melhoria da aparência das obras audiovisuais, a gente tem uma série de controvérsias com implicações de ordem ética, estética, técnica e legal. Eu vou me focar aqui no legal, tá? Porque é o campo que eu trabalho, né? Por exemplo, o uso da IA enriquece ou distorce o processo de compreensão histórica do legado audiovisual. Isso é uma questão,
Não sou eu que respondo, é vocês. Eu estou levantando para vocês, né? As lacunas na restauração devem ser preenchidas ou não? Ontem, dentro da van, havia uma visão... Eu acho que tem que deixar a lacuna, porque faz parte do processo histórico. Mas há quem pense o contrário, que pode-se usar a IA para preencher essa lacuna da danificação que a película teve, né? Tem um problema também, numa controvérsia, do viés algorítmico. É uma coisa que tem na IA. O viés algorítmico, eu vou dar um exemplo, a ABL, a Associação Brasileira de Letras, né? Eles criaram lá um totem do Machado de Assis, e o Machado de Assis foi embranquecido pela IA. Isso criou uma grande discussão a respeito daquele trabalho, né? Porque houve um embranquecimento de uma pessoa que não era branca, né? Isso feito com base em as poucas fotografias que se tinha do Machado de Assis, né? Também tem a questão da perda do contexto, porque a IA pode focar apenas em pontos ou padrões específicos, ignorando contextos gerais. Então, se isso acontecer, será que vai criar uma compreensão superficial e fragmentada do legado do audiovisual? Isso é uma outra questão que se levanta, né? E tem também a desinformação, porque a IA também é uma tecnologia que é usada para desinformação. Então, por exemplo, usar a IA para manipular conteúdo audiovisual, né, mudando a própria história ali daquela filmagem, do filme, né? Ou então a utilização de deepfakes, que a Inês já falou aqui, né? Que é uma das questões que a IA traz e que, assim, o mundo inteiro está lidando com isso, está horrorizado, todos os governos, né? Essa questão de a cada eleição que ocorre no mundo, né? O potencial do deepfake é maior, mas isso não significa que o deepfake está amarrado só na questão da política, né? Mas também, né, ele pode ser usado perfeitamente nesse universo do uso da IA nas obras audiovisuais. Mas, e os direitos autorais? O que isso tem a ver com direito autoral? Como que interfere na preservação e divulgação de conteúdos historicamente significativos? Quando eu estava preparando a minha fala para vir aqui, eu me lembrei de uma coisa que assim, o debate que há hoje em dia, ele não é novo. Então, os que são mais antigos vão lembrar que na década de 80 do século passado, teve um debate muito grande sobre colorização de filmes em preto e branco, né? Isso provocou, assim, principalmente lá nos Estados Unidos, né, um debate com diretores como Woody Allen, o Sidney Pollack, Ginger Rogers, dentre outros, se opuseram à questão da colorização. Isso na década de 80. E em 1987, o Copyright Office dos Estados Unidos, é bom que se diga, então eu sou o Copyright Office do Brasil, né? É equivalente, né? Ele soltou uma regra falando que as versões coloridas de filmes em preto e branco seriam passíveis de proteção, registro e titularidade como obras derivadas.
obras derivadas das obras originárias, se contivesse uma quantidade mínima de conteúdo criativo humano. Ou seja, o Copyright Office criou uma série de regras, né? Mas, basicamente, as obras que estavam em domínio público, preto e branco, né? Elas permaneceriam em domínio público. Agora, as que não estivessem em domínio público, seria necessária a autorização do titular, que, no caso, lá nos Estados Unidos, o titular, aqui também, mas tem uma diferença que depois eu vou abordar, é o produtor, né, para a colorização. Agora, de qualquer forma, essa decisão provocou um debate muito grande naquela época, né, em torno dessa questão de uma transformação de uma obra que originalmente estava em preto e branco, né? Às vezes, e lembrando, né, que o preto e branco pode ser intencional, né? Mas, no caso, eram obras antigas, né? E toda a questão ética, né, e legal envolvendo isso daí, né? Porque se argumentava que a colorização é um processo técnico que não tinha suficientemente autoria humana para merecer uma proteção autoral. E aí, passados quase 40 anos dessa polêmica, a gente vê que hoje, com a IA generativa, a gente está reproduzindo em larga medida os debates que ocorreram naquele momento, né? E no Brasil, o que diz a lei de direito autoral, né? Bom, então, como eu mencionei, né, em primeiro lugar, só é obra protegida aquilo que é criação do espírito humano, né? Uma coisa bastante poética, né? Não religiosa, não é o espírito no sentido religioso, é uma coisa, é aquilo que é imaterial no humano, isto é, o intelecto, né? As emoções, os medos, as paixões e a criatividade, né? Que leva a se criar. Eu não preciso explicar isso para vocês, porque seria pregar para convertidos, né? Mas, né, como eu disse, né, existe, né, a gente, quando trata da IA, a gente vai ter que ter um olhar para isso. O que vai ser a IA enquanto ferramenta para a criatividade humana, e a IA enquanto ferramenta que substitui a criatividade humana. Nesse segundo caso, não tem como ganhar uma proteção autoral. Ou seja, preencher prompt não é criar obras. Se alguém ficar irritado comigo, eu peço perdão, mas é isso que está na lei. Não é culpa minha, eu não redigi a lei de direito autoral brasileira. Por outro lado, né, a lei também fala das obras derivadas, né? Ou seja, uma transformação de uma primeira obra originária aí. Ela só será considerada uma obra derivada se for uma criação intelectual nova, né, resultante da transformação da obra originária. É muito comum, o exemplo mais comum disso é a adaptação, né? A adaptação de um romance, de uma obra literária para o cinema. Isso é uma obra derivada, né? A obra audiovisual resultante disso daí, né? E a LDA diz que se a obra estiver em domínio público, a obra derivada, né, seu criador, o criador da obra derivada é autor, mas ele não vai poder se opor a que outro venha e faça uma outra obra derivada também daquela obra em domínio público. Agora, se tiver protegida,
Ou seja, ainda não decorreu o prazo de proteção, não sei se vocês sabem, né? O prazo de proteção aqui no Brasil são 70 anos, no caso, estou falando para a obra audiovisual, 70 anos depois do seu lançamento, da sua divulgação. No caso de obras musicais, de outros tipos de obra, são 70 anos depois da morte do autor, mas a obra audiovisual e a obra fotográfica, a LDA trata na perspectiva de 70 anos depois do seu lançamento, né? Então, se ela estiver protegida, uma obra derivada só pode ser feita com autorização do autor da obra originária, porque um dos direitos do autor modificar a obra, fazer as adaptações, as transformações, né? Também, outra questão que envolve o uso da IA na obra audiovisual são os direitos dos intérpretes, né? Atores e atrizes, sobre suas imagens e vozes. É bom que se diga, né? Talvez isso seja uma boa notícia para uns, eu vou dar uma boa notícia para uns e má notícias para outros, né? Os contratos todos de obras audiovisuais não tratam de inteligência artificial, não tratam. E a lei de direito autoral, ela fala que os contratos só são válidos para as modalidades de utilização existentes à época da sua assinatura. Então, aqueles contratos assim, qualquer outra tecnologia que venha a ser inventada, isso é nulo, não vale no Brasil. Então, a questão de uma restauração ou de um uso de IA numa obra audiovisual que tenha interpretação, pessoas retratadas, vai implicar na autorização, na necessidade de autorização das pessoas retratadas. Eu, por exemplo, isso vale para tudo, eu estou aqui com um termo para eu assinar, porque isso daqui está sendo gravado. É o mesmo raciocínio, né? E uma coisa fundamental são os direitos morais, né? Os direitos morais, esse é a grande diferença do nosso sistema, que é de base francesa, né? Nosso sistema de direitos de autor é um sistema de origem francesa, e o sistema copyright. No sistema copyright não existem direitos morais, no nosso sistema existem. E o que significa isso? Você tem direitos patrimoniais, que são os direitos que são negociados para se fazer uma obra audiovisual e depois se comercializar a sua exibição nas várias janelas possíveis, né? Mas existem direitos de ordem moral, né? Na nossa lei, está no artigo 24, eu vou ser chato e ler quais são os direitos morais, que vocês vão entender onde é que eu vou chegar. Então, são direitos morais do autor. O de reivindicar a qualquer tempo a autoria da obra. Isso não é um direito econômico, não é patrimonial, né? O de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado como sendo o do autor, na utilização de sua obra, né? Ninguém pode utilizar uma obra sem falar quem é o autor. O de conservar a obra inédita. O de assegurar, e esse é o ponto principal que trata aqui, o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a qualquer modificações ou a prática de atos que, de qualquer forma, possa prejudicá-lo ou atingi-lo como autor em sua reputação ou honra. Ou seja, é uma coisa bastante subjetiva e depende... Nossa, 3 minutos, vou terminar, né? Bastante subjetiva, que depende daquilo que o autor achar a respeito disso.
E também um outro, o de modificar a obra antes ou depois de utilizada, né? Veja que, no caso da obra audiovisual, cabe exclusivamente ao diretor o exercício dos direitos morais. Não cabe ao produtor. E mais, direitos morais são inalienáveis, irrenunciáveis e imprescritíveis. Então, o diretor sempre vai manter o direito, esses direitos. Quem tiver curiosidade para saber o que é direito moral, veja a Lei 9.610 de 1998, LDA, artigo 24, 25, 26 e 27, que tratam dos direitos morais. Então, se a IA altera, modifica uma obra, vai incidir nessa questão dos direitos morais. E esse é um ponto muito importante. Por fim, né, uma outra questão importante e que ainda não veio, mas virá, eu não tenho bola de cristal, mas eu tenho certeza que isso vai acontecer e vai me aborrecer, porque vão ficar me perguntando e vai ser um inferno. É plágio. A IA faz plágio? Pois é, essa questão virá. Essa questão virá. E veja, o que é plágio? Como que a lei trata o plágio? Nenhuma lei de direito autoral no mundo define o que é plágio. Plágio é uma coisa que é definida judicialmente, caso a caso, com base na avaliação de peritos, né? Não existe essa coisa. Muitas vezes as pessoas me perguntam: mas na música são 7 ou 8 compassos. Não existe isso, né? É caso a caso. E isso vai fatalmente vir com a discussão da IA. E, por fim, né, há a questão das limitações e exceções. Toda a lei de direito autoral tem uma parte que são as limitações, ou seja, aquilo que é permitido sem necessidade de autorização prévia do autor, do titular, e sem necessidade de pagamento. A nossa lei sempre foi isso foi um problema para mim a vida inteira, porque é uma das mais rígidas do mundo em relação ao que os mortais, quem consome obras, né, pode fazer com a obra, né? No entanto, e lembrando, não existe uma limitação para a preservação. Eu costumo dizer que, falando de livro, por exemplo, uma biblioteca que tenha em sua seção de obras raras um livro que ainda não caiu em domínio público, mas que as traças ou a umidade atacaram esse livro, ela, para não agir ao arrepio da lei de direito autoral, tem que deixar o livro estragar. É isso que é a nossa lei. Não fui eu que criei isso, viu? Eu tentei, durante 20 anos, mudar essa lei no tocante a isso. Só que eu tive uma sorte muito grande. Houve um caso que acabou chegando no STJ, né? E o STJ decidiu que as 8 limitações que existem na LDA são exemplos. Existem outras que podem ser exercidas se não for, se forem para atender outros direitos e garantias fundamentais. E o acesso à cultura, o acesso ao patrimônio cultural é um desses casos, ou seja, o acesso ao patrimônio audiovisual. Então, hoje em dia, a gente orienta muito que, se é para preservar, pode sim, pode sim. E, para dar segurança jurídica, aí eu terminando a minha fala, né, nós estamos elaborando um decreto, porque o Ministério da Cultura tem competências regulatórias no campo do direito autoral, justamente para deixar claro que, no caso de preservação de acervos,
pode copiar sim, porque senão você vai perder o acervo, né? Não faz sentido. Uma lei não pode criar situações absurdas, né? E, nesse sentido, né, uma das coisas que me levou a refletir a partir dessa exposição aqui, que eu tive que preparar, é que, e está ali o meu colega de van, né, que eu falei de você aqui, viu? Você mesmo, colega de van ali. A lacuna, a gente tem que ter um espaço, quando usar IA para fazer a preservação audiovisual, ainda que se queira preencher as lacunas, mas tem que ter também a versão sem lacuna. Porque a tecnologia evolui, talvez venha outra que faça uma coisa melhor do que hoje está sendo feita pela IA. Mas até para efeito da memória audiovisual, ainda que se use a IA para corrigir as lacunas, tem que se guardar também uma cópia sem as lacunas, né? Com a deteriorização, a digitalização reproduzindo aquilo que não foi possível salvar. Basicamente, era o que eu tinha a falar. Eu peço desculpas, perdão por ter extrapolado o meu tempo, e eu tenho certeza que agora vocês vão ter falas muito mais interessantes que a minha, que é extremamente chata e aborrecida com esse tema do direito autoral. Muito obrigado. Os curadores, a curadora e o curador anotaram isso. Marcos, muito obrigada. Eu discordo de você, eu seria capaz de escutar você por muito mais tempo, mas, infelizmente, a gente está com uma agenda aqui. E, para quem não estava na sala, o Marcos fez uma convocação sutil para que o pessoal do audiovisual participe mais da discussão da lei que está 2283, né? 2338. Desculpe, 2238, anotei errado. E aqui queria te compartilhar que a gente tem uma plateia com profissionais de preservação audiovisual, então a gente trabalha muito com a noção de obsolescência. E agora a gente tem a noção da obsolescência de discussões também, né? Pela rapidíssima velocidade do desenvolvimento da inteligência artificial, né? Hoje de manhã a gente escutou que não é uma novidade tecnológica propriamente, mas que a gente tem uma capacidade de processamento e é uma tecnologia que se espalhou para diversas aplicações e que, por isso, então, é motivo de tanta discussão, né? Mas muito obrigado. Então, sua convocação foi escutada aqui. Vamos reproduzir isso para que a gente esteja também nessa discussão. Então, eu passo a palavra agora para o Renan Porto, que ele é do acervo, é o gerente de tecnologia do acervo do Globo. E, Renan, eu te peço para você fazer a sua apresentação da sua trajetória, e você tem 20 minutos. Bom, pessoal, muito boa tarde. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer o convite por estar aqui nesse evento maravilhoso. Particularmente, é a primeira vez que eu venho e até comentei com a Vivi mais cedo que já fui picado por aquele mosquitinho que faz com que a gente se apaixone, né? De fato, é um evento incrível, com pessoas incríveis. Estou encantado, de fato, com o potencial intelectual que a gente tem discutido aqui e com as oportunidades que a gente encontra, né, num evento como esse. É sempre muito bom falar sobre com o que trabalhamos. Todos nós brilhamos os nossos olhos quando a gente está nesse tipo de situação e, para mim, não é diferente. Queria agradecer, então, a Vivi e ao Zé pelo convite, a Cinelp também pela organização do evento, pelo convite. Até para poder embarcar aqui eventuais pessoas que tenham qualquer tipo de dificuldade, eu vou fazer uma breve autodescrição. Eu sou um homem branco, tenho 1,72 m de altura, tenho cabelos e olhos castanhos, uso uma barba para fazer, um cavanhaque. Estou sentado no púlpito com meus companheiros aqui de fala. Atrás de mim está um painel maravilhoso, aliás, que descreve um pouquinho do evento, com uma camisa branca, uma calça jeans e um tênis cinza. Gente, o painel da manhã, né, ele foi riquíssimo. Ele trouxe, até comentei isso também, parabéns a todos que estão aqui e participaram do painel pela manhã. Ele foi um painel que ele trouxe muitas definições, trouxe conceitos do que é IA. Tenho certeza também que o
Paulo, além disso, também vai agregar com muitas informações. Marcos, tenho que discordar de você. Para mim vai ser um desafio falar, depois da sua excelente fala aqui, sobre um tema super importante para esse público. E aí eu resolvi mudar um pouco. Eu acho que não vale eu falar aqui sobre o que é inteligência artificial, e eu, de fato, trabalhei um pouquinho na apresentação ali de última hora, para falar um pouquinho sobre como que a Globo tem utilizado isso. Eu acho que é uma maneira legal para a gente debater e discutir aqui. Fico à disposição, não só agora, mas depois também, caso alguém queira falar também sobre outros temas. Mas eu vou focar um pouquinho nisso, porque eu acho que vai ajudar a enriquecer o nosso debate, talvez trazer ideias, e qualquer tipo de ideia é bem-vinda, né? Afinal de contas, qualquer ideia mesmo. Na verdade, as piores são as melhores, né? Bom, então, como a Inês aqui me apresentou, eu hoje lidero o tema de acervo na Globo, né? O acervo ele é uma área que está difundida em todos os sites da Globo, né? A Globo ela cobre o Brasil inteiro através da sua rede de afiliadas, que são super importantes para o nosso dia a dia. Mas a minha equipe ela encontra-se ali, então, no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte e Recife. A gente está ali em 7 sites, porque no Rio são 3 sites diferentes. E é uma equipe... A Globo. Globo TV. Tem um videozinho que eu vou mostrar depois, ela explica um pouquinho melhor do que é a Globo. Eu sei que isso daqui pode trazer confusões, mas aí já está logo na sequência ali e facilita. Mas, por favor, fique à vontade aqui para me interromper. É um bate-papo. É um time que ele é muito diverso. E isso é importante de eu comentar para vocês, porque, de fato, não só eu, mas como toda a empresa, acredita muito na força da diversidade, né? A força da diversidade de gênero, de raça, de credo, de religião, de formação, de conhecimento. E isso é que enriquece, de fato, e transforma o potencial do nosso acervo hoje e contribui para que a gente continue escrevendo novas histórias de maneiras diferentes, maneiras ricas, e encantando cada vez mais a qualquer um que acesse ao nosso portfólio de conteúdo. Ali tem 60% do time formado por pesquisadores e 40% formado, não formado, né, mas enfim, que contribuem de outras formas. É importante eu comentar, porque isso aqui ele já retrata um pouquinho da característica do nosso acervo, que não é um acervo hoje que olha apenas para o conteúdo, né? É um acervo que ele olha muito para conteúdo, a gente prioriza o conteúdo é a nossa força, é a matéria-prima do nosso trabalho, é o nosso tesouro, a gente classifica o nosso acervo como tesouro dentro da Globo. Mas é importante que a gente entenda que tem uma rede de profissionais de outras formações que também são de tecnologia e que apoiam para que tudo isso seja possível. Porque sem a tecnologia, e a inteligência artificial é uma delas, a gente não conseguiria, de fato, continuar entregando com a riqueza, com o valor e no volume que a gente entrega. Em números gerais, esse aqui é o tamanho do acervo da Globo. Eu quis trazer esse número aqui para poder comentar, compartilhar com vocês, explicar um pouquinho do tamanho do desafio que é olhar para isso. Então, ali, ó, na primeira linha, ali tem 37 petabytes de material. Não sei se todos estão tão acostumados assim com essa terminologia. 1 petabyte é 1 terabyte e 1 terabyte é 1000 gigas. Tem ali uma vírgula para lá, uma vírgula para cá, tá, gente? Mas eu estou facilitando aqui. 1 petabyte é 1000 terabytes. Ah, perdão, desculpa. Estou nervoso, gente. Há muita gente importante aqui comigo. Mas, enfim. Então, recapitulando, corta essa parte, tá? Vamos mudar. Finge que eu não errei isso. Brincadeira. Então, 1 petabyte é 1 terabyte. 1 petabyte são 1000 terabytes. Faz esse valendo, esse está valendo. E 1 terabyte são 1000 gigas. Para parar com esse negócio de terabyte, vamos falar de hora? Aqueles 37 petabytes ali, eles são aproximadamente 1,5 milhão de horas. 1,5 milhão é um número intangível. Então, vamos falar de outros números. São mais ou menos 170 anos de conteúdo. Se alguém pretendia assistir todo o acervo Globo, acho que a gente já está um pouquinho atrasado. Mas vamos falar de mais intangível ainda. São 8.800 viagens de ida e volta à Lua. Se alguém quiser fazer essa viagem, fica à vontade, pode assistir o acervo. Ou 115 idas e voltas a Marte. Então, é um número realmente estarrecedor, né? É um número que deixa todos boquiabertos. E esse é o potencial do nosso acervo hoje. Ali eu trouxe um outro número que são 850 mil mídias físicas. Eu não trouxe para cá no detalhe todas as películas que nós temos, porque elas estão em catalogação, é um trabalho contínuo. Mas hoje esse é o acervo que a gente tem catalogado, identificado.
E aí a gente costuma sempre falar, e ouvir uma expressão, né, que esse problema aqui ele é estratosférico. Eu falei, como é que eu poderia tentar tangibilizar o tamanho desse acervo? Se eu empilhasse todas essas fitas, né, assim, nessa condição, na horizontal mesmo, considerando o diâmetro de cada uma delas, desculpa, tá, gente, sou um pouco nerd aqui, então estou trazendo essas informações para agregar um pouco aqui. Se eu empilhasse todas essas fitas, essa torre, ela atingiria mais ou menos 18 quilômetros. A estratosfera começa em 17. Então, a gente, de fato, tem um problema estratosférico. Só que aí que está... Tudo é como você vê o copo. A gente vê o copo isso como cheio, isso não é um problema, isso é uma solução, isso é uma riqueza enorme que a gente ainda precisa explorar. E aí você já sabe onde eu quero chegar, né? Para a gente explorar com isso, a gente precisa de tecnologia e pessoas capacitadas. Para mim, isso é uma dupla que ela nunca vai se desfazer. Tecnologia e pessoas. Isso é extremamente importante. Repara que eu comecei falando das pessoas, não comecei falando da tecnologia. Então, se eu falar que a gente tem aquele universo de mídias ali, em mídias físicas de fato para serem exploradas, e somar com aquilo que a gente já tem digitalizado, a gente tem um potencial aqui de 2 milhões de horas. Gente, é muita coisa. E esse é o tamanho do nosso acervo hoje. Então, para me ajudar a falar um pouquinho do que é a Globo, né, para a gente poder, pra vocês entenderem aqui do que eu estou chamando de Globo, eu trouxe uma amiga aqui para poder falar rapidamente, né, a Tatá. Olá, me deram 30 segundos para explicar o que mudou na Globo. Primeiro, Globo é uma coisa, TV Globo é outra, tá? A TV Globo é da Globo, mas a Globo não é só TV Globo. Tirando o Google, Facebook, SBT, tudo é da Globo. Eu, Minha Casa, Você, Multishow, GNT, Sport TV, Globo, Viva, tudo do canal Off, que faz sua vida parecer horrível, é da Globo. O que acontece na Globo vai pra rede social, grupo da família, vira meme, coreografia de K-pop, a porra toda. Globo chega a ser maior do que o ego da Globo. É Globo.com, G-Show, G1, já é Jesus! Deu pra entender o que é Globo? Se não deu, sinto muito, meu tempo acabou. Muito obrigada. Eu tenho pouco tempo para fazer a apresentação, eu tive que trazer a pessoa que mais fala rápido que eu conheço, né? Então, vocês perceberam que ela, de fato, acelerou a fala, mas, de fato, e aí, corroborando um pouquinho com a pergunta que foi feita aqui, a Globo, ela, em 2018, ela passou por um processo de transformação, e esse processo de transformação ele foi tão interno quanto externo, né? Ela foi uma forma como a gente se posicionou no mercado de maneira diferente. A Globo, ali em 2018, ela passou por um momento em que ela teve uma unificação das empresas. A gente tinha algumas empresas que eram empresas separadas, porém todas levavam o nome Globo ali, né? Mais ou menos dentro do sua razão social. Tinha a Som Livre, tinha a Globosat, tinha a Globo.com e tinha a TV Globo, como a gente conhece, a TV aberta. E houve um reposicionamento da empresa, de fato, de olhar para todas essas empresas como uma empresa só. Então, a gente unificou esses acervos, a gente unificou essa visão sobre o conteúdo, porque entende que é no conteúdo que está o nosso diferencial. Então, isso, né, essa unificação, ela perpassou por várias áreas da empresa, mas, claro, ela também impactou muito o acervo. Então, quando eu falo Globo aqui, estou falando da Globo, TV aberta, estou falando dos nossos produtos digitais, né, Globo.com, G1, G-Share, o GE, Receitas. Falo também dos canais Globo, e aí são os canais de TV por assinatura, muitos deles conhecidos, Sport TV, Premiere, Telecine, Multishow, Canal Brasil, Viva, Off, Clube, Globinho, eu vou esquecer algum com certeza, Combate, de fato é um portfólio muito grande. Então aqueles números que eu falei são dessa grande instituição Globo que eu estou comentando. E aí entra a parte, né? A gente viu ali brevemente que são, de fato, inúmeros, incontáveis volumes de horas, né? É um desafio exatamente estratosférico, fazendo uma analogia, um gancho com o que eu acabei de falar. E a gente, de fato, passa por um processo de transformação onde a Globo ela deixa de ser apenas uma empresa de mídia e passa a ser uma Media Tech Company, ou seja, ela se propõe a gerar e tirar o melhor da tecnologia e o melhor do conteúdo para que isso possa combinar numa oferta para os nossos telespectadores, para os nossos assinantes, para as pessoas que consomem o nosso conteúdo e querem consumir o nosso conteúdo. E isso faz com que o acervo ele tenha que se reposicionar, né? O acervo ele teve que começar a repensar a forma como ele atua, como ele vinha atuando ao longo dos últimos anos. E aí eu trago ali alguns comentários que a gente parou de ser aquela área que estava só no final da cadeia, né? Alguém produz o conteúdo, aquele conteúdo é pós-produzido, ele é exibido, entrega lá no acervo essa cópia aqui, não. O acervo deixou de ser essa área. Ligado muito até com uma fala que houve no primeiro painel, onde a gente fala de produtor de acervo. O acervo, de fato, da Globo, ele já trabalha nesse formato. A gente já está presente em toda a esteira de produção de conteúdo, desde o momento da roteirização, da ideação, da discussão, de fato, daquele conteúdo. E isso é importante porque isso enriquece a obra, porque a gente consegue trazer elementos de acervo para alimentar aquela obra e ajudar a construção daquele roteiro.
A gente, então, foca em pesquisas consultivas, não mais aquela pesquisa, eu quero um pôr do sol, eu quero uma aérea do Cristo Redentor, eu quero um Maracanã. Não. Isso é autoatendimento. Isso a pessoa ela consegue nos nossos sistemas e plataformas ir lá, por uma palavra-chave, encontrar, usa relações sinonímicas, usa o nosso vocabulário controlado, muitos de nós aqui conhecemos isso, essa terminologia. Então, de fato, a gente consegue disponibilizar isso. O foco do acervo hoje é a pesquisa consultiva, é aquela que agrega conteúdo, agrega informação. Então, isso fala muito com a pesquisa de conteúdo. Gestão de conteúdos e dados em diversas plataformas e ferramentas. Então, eu falei, gente, é um volume de horas, é um potencial, é um tesouro riquíssimo. E só através da exploração da tecnologia, o que há de melhor de tecnologia, a gente consegue dar conta. Não dá para fazer isso sentado, achando que, nossa, vamos aqui triplicar o nosso esforço, que a gente vai ter triplicar o nosso resultado. Não, a gente precisa de ferramentas. E quais ferramentas? Ferramentas de DAM, Digital Asset Management, ferramentas de DMAN, Media Asset Management, ferramentas de CAM, Cognitive Asset Management. São ferramentas que, de fato, já trazem embarcadas dentro das suas soluções ferramentas de inteligência artificial e engines, como Face Recognition, Speech to Text, Objective Recognition. Desculpa aqui os termos em inglês, depois a gente pode falar um pouquinho deles aqui, mas é porque eu trouxe aqui dentro do meu decorado, assim. OCR, que é o Optical Character Recognition, e tantos outros aqui que foram falados, né? Estou dando mais ênfase nesses porque a gente não explorou muito, talvez, a questão da indexação automática, tagueamento automático, e que é outro desafio enorme. A gente pode falar um pouquinho mais sobre eles depois. Não tem como não falar sobre o impacto no negócio, né? Então, o acervo ele passa a ter muito mais um lugar de fala como impacto no negócio. Durante a pandemia, se não fosse acervo, não ia ter televisão, né? A gente sabe. E, por último, ali, uma necessidade, de fato, de cada vez mais estar perto e ser provedor de desenvolvimento de soluções de inteligência artificial e machine learning. Então, aqui a gente fala desde processos autônomos, né? Então, encontre esta foto ou esta imagem nesse conteúdo, ou então encontre lances semelhantes a esses em um conteúdo. Mais cedo a gente teve uma promo compartilhada aqui no vídeo por um colega que ele mostrava trechos, né? Que era uma chamada sobre a Copa do Mundo. E aí aparecia um lance de um jogador, uma jogadora batendo na bola com a perna direita e imediatamente pegava uma imagem semelhante de outro jogador de uma outra seleção para dar continuidade àquele lance. Gente, isso é insano. Eu trabalho para fazer essa pesquisa. Quem já trabalhou com pesquisa? Eu já trabalhei. A gente sabe que encontrar esse tipo de imagem é insano. É uma pesquisa muito custosa. Imagina se a gente consegue pegar esse trecho, dizer para uma inteligência artificial e falar, olha, encontre trechos parecidos com esse, e ela conseguir fazer essa curadoria para você, conseguir fazer essa contabilidade e você ser o tomador de decisão. Aí é que está o valor. Aquela parte operacional de ficar rodando conteúdo para cá, rolando conteúdo para cá, isso é o que a gente quer trazer com eficiência. A gente quer reduzir e aumentar a eficiência desse processo com a inteligência artificial. Esse é o gancho que o acervo da Globo entende como sendo um grande diferencial e que vai nos ajudar a elevar e a mudar o patamar que a gente está hoje. Caminhando aqui para a minha finalização da apresentação, eu resolvi trazer aqui um vídeo para vocês de apresentação. A gente faz um vídeo, né, dentro toda vez que uma pessoa é contratada, né, que está passando pela empresa, a gente faz algum vídeo de ambientação para ela entender um pouquinho mais do acervo e como é que o acervo está conectado nas diferentes áreas da empresa e quais são as principais atividades, né, quais são os pilares desenvolvidos pelo acervo. Então, eu trouxe esse vídeo para vocês se ambientarem um pouquinho mais com a nossa realidade, conhecerem um pouquinho mais da nossa dinâmica, da nossa intimidade, e também agradecer a atenção de todos aqui. Você já parou para pensar como seria a história da TV Globo sem o uso de imagens de acervo? Em 15 de novembro de 1989, nossa democracia renasceu junto com o sol em Tóquio. O que eu resolvi fazer era ir antes do trabalho na Embaixada do Brasil para votar. Então eu fui com a Tereza, minha esposa, e a minha filha, que tinha 3 meses e que nasceu em Tóquio, e acabei sendo, interessantemente, a primeira pessoa a votar. O que falta aqui? Vamos descobrir juntos. Sejam bem-vindos. Aqui no Acervo da Globo, nossa esteira de produção é sustentada por 3 pilares fundamentais: arquivamento, tratamento e pesquisa.
O arquivamento é a etapa em que selecionamos, cadastramos e arquivamos os conteúdos exibidos na TV aberta, nos canais Pay TV e no Globoplay. E não podemos esquecer dos brutos, conteúdos que não foram exibidos, mas que possuem relevância para as futuras produções. Toda essa curadoria garante que nosso conteúdo esteja disponível com agilidade e segurança para todas as áreas da Globo, preservando a memória da marca. Agora que nossos programas e imagens estão arquivados, chegou a hora de catalogarmos. Imagine encontrar uma imagem específica em um acervo de milhões. É na fase do tratamento que cada imagem ganha um significado. Descrevemos, indexamos palavras-chave, classificamos cada take, garantindo que possam ser encontrados rapidamente no momento da pesquisa. É na fase da pesquisa que nossa equipe mergulha no vasto mar de imagens e palavras para encontrar aquelas que melhor se encaixam em sua narrativa. Acervo. Recebemos pedidos de todas as áreas da Globo, muitas vezes entregando conteúdos com o programa no ar. Em um mundo em constante movimento, garantir rapidez e qualidade são fundamentais. Esse é o nosso compromisso. Arquivamento, tratamento e pesquisa. Um ciclo interconectado que garante segurança, eficiência e agilidade para a evolução de toda a empresa. Boa tarde. E não paramos por aqui. O acervo ainda desempenha um papel fundamental no ciclo de produção da Globo. Estamos presentes em cada fase, desde a pré-produção, passando pela roteirização e produção, até a entrega do produto final. Enriquecemos cada conteúdo com a essência de nossa trajetória. Ao resgatarmos uma imagem, ela se torna presente e transforma nossas histórias. A eleição brasileira começou do outro lado do mundo. Os primeiros votos foram depositados na urna da Embaixada do Brasil no Japão ontem à noite. Eram 8 horas da manhã do dia 15 em Tóquio, 9 da noite de ontem, pelo horário de Brasília, quando a votação começou. Interessante, porque a essa altura do campeonato, os candidatos devem estar extremamente nervosos no Brasil. Nós devemos ser, pelo fuso horário, como você falou, os primeiros a votarem no mundo. Uma parceria que prova que a produção é mais do que um processo. É um elo entre o passado e o presente. Aquela reprise de novela que todo mundo ama. Me dá minha filha! Vem buscar! Uma partida memorável de futebol. É tetra! É tetra! Entrevistas marcantes. Glória Maria pro Jornal Nacional. Vai. Uau! Grandes eventos. Documentários. Deus escreve certo por linhas tortas. A minha foi escrita por pernas tortas. Tudo bem? Tudo bem. Tu sabe quanto tempo a gente está sem se falar? Não. Tudo isso aqui, no Acervo Globo. Por trás de cada imagem, há trabalho, dedicação e paixão. Com foco em qualidade, estética e inovação, seguimos evoluindo com a Globo. Isso é acervo. Bom, eu não poderia descrever com palavras melhor do que esse vídeo. Eu acho que esse vídeo ilustra um pouquinho da nossa dinâmica. Caminhando aqui finalmente para os meus comentários, eu acho que é legal compartilhar com vocês que uma fala ali que o Márcio falou que me deu um gancho, o cuidado que a gente tem que ter, né, com o uso das soluções de inteligência artificial, inclusive no nosso dia a dia. Não é muito claro as questões de direitos, eu não tenho tanta propriedade para falar assim como o meu amigo, mas é conhecido que tudo que você coloca de informação pessoal, então de questões que são de projetos sigilosos dentro desse chat, eles podem utilizar depois para gerar novas informações, então precisamos nos atentar a isso. No acervo, acho que a gente utiliza a inteligência artificial hoje para aprimoramento das nossas pesquisas, utiliza engines para permitir a indexação automática de conteúdos,
para contextualização, enfim, né, faz parte do nosso dia a dia desenvolver, aprimorar e trazer essas ferramentas para trazer a eficiência que eu comentei com vocês, que é super importante para garantir que a gente chegue onde a gente precisa. Mas existem outras iniciativas também dentro da empresa, utilizando inteligência artificial. A exemplo disso, em Justiça 2, a gente colocou um ator, que é o Luciano Malman, que é cadeirante, para fazer uma primeira parte, né, dessa série atuando em pé. Então, foi um sonho que ele realizou na vida dele, poder fazer esse tipo de papel, né, contando uma história, contando uma narrativa. Isso tudo foi conversado com ele, alinhado com o staff, né, de maneira a se preocupar de fato não só com o ator, mas o que aquilo significava para ele. Então, isso é um exemplo legal da inteligência artificial, permitindo com que a gente dê voos que a gente não imagina. Em Rancho Fundo, a gente teve recentemente uma inteligência artificial também fazendo um rejuvenescimento de algumas atrizes. Os exemplos que a gente tem no dia a dia, né, eles são sempre de maneira muito consciente, trazendo e pensando na aprimoração da experiência de todos que querem consumir o nosso conteúdo, né? Isso é um foco importante. De maneira sempre respeitosa, garantindo que a gente esteja conforme a lei, isso é importante sempre. Temos um comitê dentro da Globo hoje que é formado por pessoas de diferentes áreas que discutem o tema de inteligência artificial. Então, tudo hoje dentro da Globo passa por esse comitê para que a gente garanta que a gente esteja de maneira respeitosa, conforme a lei, e também sem os vieses, né, que são as questões éticas que a gente pode falar aqui também um pouquinho depois, que, sem sombra de dúvidas, é responsabilidade nossa. Nós somos os curadores. A inteligência artificial, ela é uma ferramenta. A questão não é se a gente vai usar ou não. A gente vai usar. É a partir de quando, como. Eu acho que esse é o ponto que a gente precisa debater. Então, garantindo que sejamos nós os responsáveis por essa curadoria. Gente, muito obrigado. Renan, muito obrigada. Eu acho que eu compartilho aqui com a plateia a emoção de ver certas imagens, né, a presença da Globo nas nossas vidas, e também a noção de como acervos são fundamentais no nosso processo de revisão histórica, né, e como que é importante a gente garantir que temos diversos atores promovendo assim essas revisões históricas, né, redescobertas, e, enfim, aqui ressaltar o trabalho de pesquisadores de imagem, muitos aqui. Eu peço para as pessoas que tenham interesse em fazer perguntas para encaminhar por escrito. Eu achei a excelente ideia da Maria, estou copiando. Então, sim, eu acho que para a gente garantir, né, porque a gente tem, enfim, a gente não está com muito tempo assim, e só para quem ainda não leu, tem um texto no catálogo escrito pelo ChatGPT-4, comandado pelo Almir Almas, que falou aqui mais cedo, que identifica quais as possibilidades de atuação da inteligência artificial na preservação audiovisual, né, que é o nosso principal foco aqui, né, dessa parte do seminário. E eu queria ressaltar que nesse texto, né, é muito interessante, fala da catalogação, indexação, né, restauração, que é uma coisa que já vi que Paulo vai comentar aqui com a gente. Diversas vezes o ChatGPT indica que, se usado de forma ética e sustentável, né? Então, eu iniciei assim, sendo um pouco mensageira da catástrofe e tal, mas só para reforçar essa dimensão de que a gente tem que sempre estar atento, né, na aplicação ética e nas consequências, nas aplicações éticas e desdobramentos, né, de como isso se insere nesse mundo, nesse momento, né? É bem interessante o texto, assim, eu indico para vocês. E tem também um texto muito bacana do Paulo, então agora vamos ouvi-lo também, 20 minutos. Então eu peço que vocês encaminhem as perguntas aqui por escrito. Obrigada. Boa tarde a todos, também vou agradecer o convite, primeira vez em Ouro Preto. Também eu acho que fui picado pelo mesmo bichinho dele, porque esse lugar é incrível, incrível, incrível. E eu fiquei muito feliz de ver que meus joelhos estão ótimos.
Vai ser difícil bater essa apresentação incrível da Globo e também esse conhecimento de direito autoral que foi uma verdadeira aula aqui também para mim. Eu anotei várias coisas, não é nem para falar, é para levar para casa mesmo, porque realmente muito bom. Gente, eu sei que teve um painel de manhã que explicou um pouco melhor como é que a IA funciona. Eu não sei se a maioria de vocês estava lá ou não, mas eu quero fazer uma pequena introdução do que aconteceu, quais foram essas mudanças, o que disparou essas mudanças que a gente está vendo nos últimos 2, 3 anos. Inteligência artificial já existe há muitos anos e a gente nunca acreditou que esse negócio um dia fosse ficar preocupantemente bom. A gente lembra bem como a Siri do iPhone não sabe responder o que a gente pergunta se você mudar, inverter a ordem da pergunta. Muitas vezes aqueles sistemas de catálogo de fotos, você procurava foto de uma coisa, ele trazia outra coisa, roda vinha pizza, né? Assim, aconteciam vários problemas como esse. Mas houve um breakthrough aí na pesquisa de IA nos últimos anos, porque em 2017, o que acontece? Quando você treina um modelo de inteligência artificial, a maior dificuldade que se tem é o computador manter o contexto. Por quê? Na verdade, ele não armazena texto, ele armazena vetor matemático que representa aquele texto que ele leu. E ainda que o computador tenha uma memória infinita ou muito grande, ele perde o contexto. É por isso que a vida inteira, quem tentou usar aqueles tradutores automáticos, Google Translate, aquelas coisas, via o quão errado ele traduzia as coisas. Dá para usar assim, para você meio que entender o que estava falando, mas não dá para você pegar aquilo e escrever um e-mail, mandar passar no Google Translate e mandar para alguém, né? Porque a pessoa podia entender bem errado. Por quê? Porque ele perdia o contexto. E durante muitos anos, ninguém conseguia resolver esse problema. Até que o Google, até por conta do Google Translate, conseguiu desenvolver um paper que ficou famoso, que chama Attention is All You Need. Ele reproduzia a maneira que nós humanos lemos as coisas e identificamos as coisas. Então, quando você começa a ler uma frase, você já viu o ponto de interrogação no fim. Quando você lê uma palavra, quando você está começando a falar é impossível, você já sabe que é o oposto de possível. Então, a maneira como o humano lê uma frase, ela não é necessariamente linear e às vezes a gente pula coisas porque a gente já entendeu. Então, eles reproduziram essa ideia de uma maneira matemática e quando aplicado no modelo de transformação, que era o modelo que usava para traduzir e também para fazer esses tradutores e Alexa, Siri, essas coisas todas, viu-se que ele acertava muito mais do que antes. Porque ao invés de você resolver o problema da atenção criando uma maneira dele ter um contexto maior, a gente diminuiu a quantidade de coisa que ele precisa entender e percebeu que entendendo menos, na verdade não, né? Lendo menos ele entendia mais. Então a gente conseguiu, através desse sistema de atenção, uma nova maneira de lidar com aquele problema. E aí começou a corrida do ouro que vocês estão vendo aí. A primeira empresa foi a OpenAI e eles resolveram testar esse modelo de atenção de um jeito extremamente ambicioso. Então eles pegaram só a internet inteira, Wikipedia inteira, todos os fóruns públicos, Reddit, esses fóruns mais conhecidos, todas as obras de domínio público que estavam disponíveis, enfim, eles basicamente varreram a internet durante alguns anos, deixaram aquilo no forno, treinando nos render farms lá, e quando finalmente saiu a primeira versão, o ChatGPT-3, que é o que a gente começou a ver, ele parecia mágica. Porque você perguntava, ele respondia, etc. Ele alucina, ele faz isso, tudo bem, mas era até então nada parecido. A gente nunca tinha visto nada parecido, o negócio funcionar tão bem, né? Aí quando todo mundo entendeu que esse era o pulo do gato, todo mundo começou a fazer a mesma coisa. Mas o interessante dessa técnica, desse formato de treinamento, de modelo de atenção com transformador, é que ele é aplicável para qualquer coisa. E foi aí que a gente começou a ver essa revolução que a gente está vendo. Então, a gente deu o exemplo de palavras, né? Então, o sistema pega, ele vetoriza palavras, ele quebra
a sintaxe para ter esse modelo de atenção. Então, ele vetoriza essas palavras através de tokens. Vocês já devem ter ouvido essa expressão, tokenização. Basicamente, ele quebra aquela frase em chunks, que podem ser palavras, letras, às vezes um pedacinho, tipo indispensável, ele quebra IN numa coisa, DISP na outra, AVEL na outra. Mas ele que inventa lá a maneira de quebrar em pedaços menores. E na hora que você tokeniza uma quantidade absurdamente grande de texto, a partir do momento que você insere prompts, ele vai prever o próximo token, que é o que você está esperando da resposta. Então, basicamente, essas ferramentas, de uma maneira extremamente simples, são sistemas estatísticos que prevêem qual é a possibilidade da próxima palavra que você esteja esperando ser tal, ou a próxima letra, etc, etc. Por isso que muita gente menosprezou esses sistemas. Isso não é inteligência, porque, na verdade, ele só está adivinhando a próxima palavra. Sim, não é inteligência como humana, não é. Mas é impressionante como adivinhar a próxima palavra é poderoso, né? Porque, de fato, com muito texto treinado, por exemplo, o modelo aprendeu português sem um livro de gramática, nem um dicionário. Basta você colocar um monte de texto em português, mas um monte mesmo, né? E se você pedir uma dúvida, tirar uma dúvida de gramática com ele, ele vai saber te responder sem nunca ter lido um livro de gramática. Porque essa previsão de palavras é muito impressionante. Acho que talvez a gente não entende nem como o cérebro humano funciona direito, mas o fato é que, independente de ser um sistema estatístico, ele produz um resultado útil do outro lado. E o primeiro resultado útil que a gente viu foi justamente na aplicação para a qual ele foi desenvolvido. Quer dizer, você hoje traduzir um texto usando um ChatGPT é muito bom. Ele não acerta tudo, mas ele acerta muito bem. Assim, é possível você fazer uma conversa com alguém em um outro idioma. Mas o mais interessante desse preditor de próximo token é que o próximo token ele não precisa ser um token de uma palavra. Ele pode, por exemplo, ser o token de um pixel. E é por isso que a gente vê essas ferramentas como o Midjourney, esses geradores de imagem funcionando. Você, ao invés de alimentar o sistema com um monte de texto, você alimenta o sistema com um monte de imagem, e aí depois dele passar no forno e treinar e usar o sistema de atenção e tudo aquilo que a gente já falou, ele consegue gerar imagens através de prompts de texto. E por que ele consegue gerar imagens através de prompts de texto? Porque os sistemas são multimodais. Então, eu digito um texto, ele tokeniza o que eu digitei, ele gera os pixels e tokeniza a imagem no final. Ele traduz de texto para pixel. E aí começou a se aplicar isso em tudo. Será que ele funciona com som? Aí você consegue hoje falar com o ChatGPT. Ele tokeniza o áudio em waveform, aquilo vira texto, o texto é tokenizado para pixel e sai a imagem que você pediu por voz. Né? E assim por diante. E tem aplicações até improváveis. Por exemplo, é possível prever o próximo token de proteína. E, com isso, achar várias vacinas, por exemplo. Esse desenvolvimento de biologia é incrível o que dá para fazer com isso. Dá para prever o próximo passo. Tem robôs sendo treinados, androides de bípedes, que eles não estão sendo treinados programados. Eles estão assistindo vídeo de humano andando e estão vendo onde ele tem que pôr o pé. Então, será que com muitos vídeos, e aí você tem esses sistemas multimodais, então você tem um vídeo de um monte de vídeo de gente andando, aquilo vira token, aquele token vira vetor, aquele vetor pega, treina o negócio e sai um robô andando do outro lado. Então, eu dei essa explicação breve, mais geral, para vocês entenderem que a gente vai viver uma revolução que a gente não tem a menor ideia de onde vai chegar. Porque até então, até agora, a gente não bateu em nenhum limite físico de nada. Ou seja, até agora o que tem de dado no mundo continua fazendo modelos melhores do que os anteriores. Ainda não acabou a luz e ainda não acabou a água, mas eu acho que vai acabar, ou a gente vai ter que fazer alguma coisa a respeito. Mas está todo mundo correndo atrás. Então, o que é hoje o novo petróleo? Dado. E o que é hoje a nova fazenda? Data center. Então, quem tiver dado e computador vai ter modelo bom. E quem tiver modelo bom vai fazer muita coisa. Por isso que a gente está vivendo essa corrida do ouro, por isso que a computação no planeta está subindo 10 vezes a cada 6 meses, por isso que vai faltar água e por isso que a gente não tem eletricidade e nem
fábrica de transformador elétrico para conseguir dar conta da velocidade com que a coisa está. Então, a gente vai eventualmente bater num limite, mas se a gente levar 5 anos para bater num limite, talvez o negócio já pense sozinho. Então, a gente não sabe se o limite vai chegar cedo o suficiente e se a gente precisa descobrir mais alguma novidade ou se só com o que foi descoberto até agora é só rodar com mais dados e mais tempo em todas as áreas da dimensão humana e a gente chega lá numa inteligência artificial geral. Então, eu faço muito essa introdução porque assim, a gente do audiovisual é o canário na mina de carvão. Porque começa com a gente. É sempre assim, o médico vai demorar, mas vai chegar nele também, vai chegar no engenheiro, vai chegar em todo mundo, mas chega na gente primeiro. Por quê? Porque a gente escreve, porque a gente faz imagem. Então, as primeiras aplicações dessas tecnologias caem sempre na gente. Partem o lado bom e o lado ruim, né? Porque o último sistema que eu não falei aqui para vocês, e todos vocês eu imagino que já devam ter visto, é os sistemas de generativos de vídeo, que nem o Sora, da OpenAI, ou agora, recentemente, o Luma Labs, que é grátis, que todo mundo consegue acessar. Então, através de um prompt de texto, você consegue gerar um vídeo sem filmar nada, sem pagar um ator, sem pagar um técnico, sem comprar uma câmera, sem ter que ir lá. Então, assim, eu acho que o audiovisual é a prova, é o setor onde a gente mais consegue mostrar na prática o impacto que esse negócio vai ter na vida de todos nós. E antes que alguém fale, mas os produtores... Gente, a gente vive de filmagem. Não importa, a Globo vive de filmagem. Se a gente não for mais filmar, está todo mundo ferrado, entendeu? É um negócio realmente preocupante, a gente precisa entender como é que a gente lida com isso, se de fato isso vai ser usado da forma como a gente imagina, se a gente vai continuar filmando, quanto tempo leva para continuar filmando, como vai ser a filmagem daqui para frente. Eu sou, dentro de todo esse cenário, eu ainda sou mais copo cheio, porque eu acho que os atores têm um papel fundamental e a tecnologia de inteligência artificial tem uma limitação que ela é fundamental do sistema. Você tem que descrever a imagem para ela. E quando eu falo, uma mulher de vestido desce de um táxi em Nova York, cada um de vocês pensou numa imagem diferente da minha. Por isso que você reproduz o mesmo prompt em ferramentas diferentes e dá outro resultado, porque depende da minha referência e da sua e de cada um de nós. Isso com as máquinas é a mesma coisa. E é muito difícil ainda para esses modelos me mostrar uma imagem e falar, eu gostei, mas eu pensei num táxi diferente. Ou eu pensei nessa cena mais à noite, chovendo. Vai chegar lá, mas ainda é uma limitação grande, porque quando você fala chuva, ele vai vir a chuva que ele pensou. Quando você pedir para ser à noite, vai ser a noite que ele pensou. Então, você tem que escrever de uma maneira extremamente detalhada, e ainda assim não é garantia de que a imagem que você gerar vai ser o que você queria gerar. O que a gente vê ali na U2, por exemplo, a gente tem uma área na U2 de inteligência artificial com desenvolvedores de software, pesquisadores e artistas. E a gente fez essa área inicialmente até para entender o impacto. Falei, é melhor a gente apertar isso para ver o que isso vai dar, porque como é que a gente tem que se preparar para o futuro, né? Um dos nossos objetivos é nos mantermos aí. E uma coisa muito interessante que tem acontecido é que quando a maioria das coisas que a gente faz é usar gerador de imagem mesmo. Então, o diretor senta com o pessoal e fala assim, gente, a gente vai fazer um filme publicitário que é assim, por exemplo, um cara sentado num sofá, numa montanha. Aí você começa a gerar as imagens no Midjourney ou de outros aplicativos. O que eu percebi que é muito curioso? Dá muito trabalho. Porque você gera 500 imagens, nenhuma é que você quer. É mais ou menos essa, com mais ou menos aquela, aí fica lá no prompt tentando, né? Pega essa, usa de referência para outra. No final, é um trabalho mais rápido e que te produz um pouco mais de opções, mas é um trabalho que é excludente. Ou seja, você gera 200 imagens e joga tudo fora e escolhe 4 que você gostou. Aí dali você gera mais 200 imagens, aí joga tudo fora, escolhe 2, aí você entrega. Então, não é prático. Não é uma coisa... A gente até estava agora... Quase fez um filme de publicidade e a gente não pegou o projeto por prazo. Porque aí o cliente assim, não, mas eu achei que com IA era rápido. Não, eu te entrego rápido, não o que você quer. Não, é rapidinho, para chegar em alguma coisa, mas não no que você quer.
Né? Então, a falta de controle dessas ferramentas, ainda que estejam sendo trabalhadas por todos aqueles que desenvolvem esses sistemas, é o maior desafio. Então, fora que, cada vez que ele é treinado com mais dados, aquele prompt que você fazia na versão anterior produz um resultado diferente na versão nova. Porque os dados, eles são o que formam o raciocínio do negócio. Então, eu já cheguei no Midjourney, por exemplo, fiz uma vez uma mulher, não sei o que, veio uma morena. Aí, no Midjourney novo, veio uma loira. Aí, no outro Midjourney... Então, assim, você não consegue nem reproduzir o prompt anterior. Por quê? Porque conforme o modelo novo teve mais imagens, ele vai gerar uma outra coisa. Enfim. Então, a gente está vivendo esse momento. A cada 6 meses está saindo um modelo novo, tanto de imagem, quanto de vídeo, quanto de estilo, quanto de áudio. Eu não sei se também vocês chegaram a ver os geradores de música, que são impressionantes. Você digita um prompt lá explicando uma música, ele gera uma música incrível. Uma vez eu vi uma música, não sabia nem que era de IA. Então é isso, vai ser uma disrupção gigantesca na nossa vida e a gente precisa ver como é que a gente se posiciona com relação a isso. Agora, usos práticos hoje em dia, na restauração, por exemplo, do Cidade de Deus. A gente está na O2 restaurando o Cidade de Deus. E o Cidade de Deus ele tem uma característica interessante para a restauração, que ele foi feito numa época muito de mudança tecnológica, onde a gente ainda não tinha recursos como scanner no Brasil, mas já tinha telecine. E, para quem sabe, o telecine era uma ferramenta que copiava o filme para uma fita. E na hora de fazer essa transferência do filme para uma fita, você conseguia ajustar as cores, por exemplo. Então, o Cidade de Deus ele tem uma resolução, por ele ter sido feito neste formato tape to film, ele tem uma resolução de menos de Full HD, porque não existia fita HD, tinha HD, mas não era Full HD, sabe? Então, todo o filme está limitado naquela resolução de 1440 por 1080, que não é nem 1920. E aí a gente queria fazer uma versão 4K, né? E aí, como é que vai fazer a versão 4K? Se o filme, na verdade, ele está inteiro nesse formato de fita. A gente voltou para o negativo original. Então, a gente pegou todo o material bruto guardado, centenas de latas de filme. Tem muita gente que restaura do negativo, do montado, porque se você fez no processo óptico, você não precisa fazer o que a gente fez, entendeu? Mas um processo que foi digitalizado, cada frame daquele filme tem uma redução de resolução, não tem muito jeito. Então, a gente levou todo esse material para Los Angeles, porque é o único... A gente não tem mais no Brasil, pelo menos, acho que na Cinemateca talvez tenha, mas não estava disponível. Lavadora, a gente precisava lavar esses filmes, né? E o bom de você levar isso num laboratório que tem demanda recorrente é que a máquina está rodando, a química está boa, não tem nada vencido, porque essas coisas, hoje em dia, se você não usa constantemente, você ainda tem um risco de estragar o filme na hora de ligar uma máquina que está lá 10 dias parada, 20 dias paradas. A gente fez esse processo todo em Los Angeles e a gente recebeu esse filme agora, tem cenas em 6K, 4K. E aí, bom, começamos a fazer a restauração, mas é um projeto interno nosso, a gente não tem verba, não tem dinheiro, enfim, a gente ainda está aguardando a volta dos direitos, então não dá para a gente lançar nada, mas a gente precisa começar esse processo e tal. E aí, a gente falou, bom, como é que a gente faz esse processo com uma limitação de recurso? E aí a gente começou a mexer com IA. E as ferramentas de restauração que usam inteligência artificial são absurdamente incríveis. A gente lá no O2, durante a época boa da Cinemateca, lá de 2013, 14, 15, restaurou vários filmes, porque a O2 tem uma área de pós-produção muito grande que é aberta para o mercado, e a gente chegou a fazer, por exemplo, o fuzil os fuzis do Rio Guerra. E aí, até um pouco do que você falou, Marcos, é muito interessante, porque assim, até onde você vai, né? Deixa o fiozinho, não deixa o fiozinho, enfim, mas é uma coisa de restauração. E eu brinco que é que nem restaurar carro, né? Você vai deixar a tinta original ou você vai voltar para a lata e pintar de novo?
E aí, você vai fazer o mesmo tom, vai ficar parecido, era melhor se fosse mais escuro, mais claro, enfim. E a gente está vivendo isso um pouco no Cidade de Deus também, porque a gente vai ter que refazer o filme. Não tem jeito, eu não tenho mais a correção de cor original, porque eu vou ter que refazer a correção de cor. Eu copio ou eu já melhoro? Por exemplo, cenas de tiro. Poxa, naquela época não tinha muito buraco na parede. Assim. O cara tirava 5 balas, aparecia uma na parede. Sei lá, põe as outras 4 ou deixa? E o som, por exemplo. Os sons de tiro, eles são todos o mesmo som. Tanto faz se é fuzil, revólver, era sempre o mesmo som. Hoje tem bibliotecas de sons enormes. Então, até que ponto a gente deixa ele original? Até que ponto a gente dá essa melhorada nele? E aí você vai trabalhando isso no... E aí você vai no AI e começa a mexer e de repente ele tira todo o grão. Parece que foi filmado ontem. Você fala, opa, mas eu quero que ele tenha essa cara? Não sei. Hein? Aí a gente está nessa discussão. Aí tem uma turma que quer ele versão millennial aí e a turma que quer ele igual. E aí a gente está fazendo 2. A gente vai fazer os 2. Enfim. Não, então, uma é versão enhanced, né? E a outra é a versão restaurada. Então, a gente vai fazer 2 versões. E aí, vamos ver. Mas é isso, assim, seria um projeto que a gente precisaria ter umas 8, 10 pessoas trabalhando por mais de ano para limpar e restaurar tudo. E a gente está fazendo isso com 2 pessoas que já estavam ali e esse software. E a gente já conseguiu fazer aí 30% do filme, então está indo num ritmo bom. Esse material chegou para a gente faz, sei lá, 3 meses. Então é capaz até o final do ano a gente já ter acabado. E isso representa uma mudança muito grande, porque restauração ela sempre foi atrelada à falta de recurso. Né? Mesmo no nosso caso, um filme importante e tal, mas não tem dinheiro, gente. Vai fazer, enfim, não tem ninguém pagando para fazer essa restauração. Então, não tem muito como fugir disso. Mas eu acho que existe uma possibilidade tão incrível de você começar a restaurar mais projetos antigos em paralela que eu acho que a gente vai ter um benefício de ter acesso a esses materiais mais rápido, que a gente nunca teria pela velocidade com que as coisas acontecem e a falta de recurso. Enfim, mas é mais ou menos como a gente está usando essa tecnologia. Eu concordo muito com o Renan, eu acho que AI é ferramenta, então o direito autoral é de quem usou a ferramenta, né? E se plagiou é de quem treinou a ferramenta. Não, brincadeira. É de quem usou também, né? Porque você tem que saber o que você está fazendo. Enfim, então eu acho que vamos para as perguntas. Obrigado. Obrigada, Paulo. Sim, agradeço. Então, ele vai coletar as perguntas. A gente vai ter aqui uma masterclass com a Macarena Belo às 4:45, então, por conta disso, a gente tem que encerrar às 4:30. Então, aqui uma pergunta para o Renan, uma parabenização. Além dos 7 pontos de guarda de acervo apresentados, a Globo possui parcerias ou depósitos em outras instituições? Se sim, como se dá a política de preservação diante dessa guarda compartilhada e como ficam os direitos de uso dessas imagens? Ótimo, obrigado aí quem fez a pergunta. Se quiser se identificar, dá um tchauzinho. Obrigado pela pergunta. Na Pérsia do MIS BH, desculpe. Imagina, que isso. Prazer, muito obrigado pela pergunta. Hoje, o único site que a gente tem externo a esses ambientes Globo que eu comentei é do MIS aqui de BH. A gente tem uma parceria com o museu, no qual a gente cedeu para a guarda os nossos filmes. Então, esse material está lá, eles estão preservados, né, acondicionados em condições ideais de umidade e temperatura, e a gente tem uma parceria com eles de uso de visionamento daquele material. Todo o conteúdo, quando for utilizado, ele tem que ser comunicado à Globo para que a gente possa, né, desenvolver o termo de cessão e, enfim, desamarrar aquele aparato técnico que é importante por conta de direitos conexos e etc. Mas, fora isso, hoje todos estão nos nossos endereços.
Tem uma particularidade ali que vale a pena comentar, que é o acervo são das afiliadas, né? As afiliadas são empresas que elas são associadas à Globo, né? Então a gente tem ali um contrato com essas empresas que prevêem a retransmissão do nosso sinal e eles possuem acervos próprios. Nós somos próximos, trocamos imagens, né? A gente recebe imagens deles, a gente cede também nossas imagens para que eles possam elaborar e finalizar os seus produtos, mas não há uma política e um acordo de armazenamento desse material. Perfeito. A gente precisa gravar. Se puder falar no microfone, por favor. Obrigada. Pronto, vou levantar aqui. Vou levantar para a senhora me ver aqui, ó. Desculpa. Bom, eu sei disso, né? E já digo porque trabalho no MIS BH, trabalho na parte de preservação, e hoje em dia a gente tem 40 mil películas, né, em 16 milímetros, principalmente jornalísticas das décadas de 70 e 80. Essa questão da autorização para o uso dessas imagens, né? A gente passa para a Globo, né? A Globo faz toda essa gestão dessa liberação da imagem, mas a preservação desses acervos nas salas climatizadas que você citou, ela é de completa responsabilidade do museu, né? Então, eu também fico pensando assim, de que maneira, né, essa guarda poderia ser mais bem guardada se a Globo também nos ajudasse nessa questão de preservação. Né? Afinal de contas, a gente tem a sala fica destinada, e aí eu quero deixar claro que esse é o acervo mais pesquisado dentro do museu, porque chegou ao museu com metadados, com informações a respeito dele, então realmente fica muito mais fácil a busca, né, das informações por essas imagens, mas acaba sendo que o trabalho de preservação desse acervo ele fica a cabo do museu, e se torna uma tarefa solitária ali dentro, já que a Globo não tem uma participação na preservação desses acervos físicos, né? A gente também não tem como exigir de quem recebe essas imagens, usa essas imagens, uma cópia, por exemplo, digital delas. Natércia, obrigada. A gente optou por fazer perguntas escritas pelo curto tempo. Você quer comentar ou passo para a próxima? O que eu posso comentar, assim, eu acho que vale a gente conversar depois, até porque esse acordo que foi feito entre a Globo e a MIS foram de épocas que nem eu e nem você possivelmente estávamos. Então, a gente não vai conseguir detalhar aqui agora, e nem acho que é o propósito, mas eu estou completamente disposto a gente conversar e entender, porque é um desafio, tá? Para todos aqui, quando se fala de gestão de mídias físicas. Obrigado. Bom que a Cinelp está fazendo conexões. Vou encaminhar 2 perguntas para o Paulo, depois a gente tem mais uma pergunta para Renan e outra para Marcos. Anônimo aqui pergunta qual software vocês estão usando para restaurar Cidade de Deus, se é Diamante, se é PF Clean. Essa pessoa trabalha na Cinemateca Brasileira e ficou curiosa. E emendando com pergunta de Gisele, como vocês estão trabalhando a edição dos produtos com o uso de IA e como vocês estão documentando esse processo? E eu acrescento, então, como vocês vão disponibilizar, publicizar essa documentação, se for o caso. Obrigada. Com relação ao Restaura, tem que perguntar lá na pós, mas eu sei que a gente está usando o Topaz, que ele não é um software especificamente de restauração, ele é um software de up conversion de imagem e tal, e ele acaba fazendo muito do Topaz Labs, chama a empresa. Tá? Fora isso, eu acho que eu não sei se é o PF Clean ou se é o Diamond, um dos dois que a gente está fazendo a parte mais pesada de restauração. Está sendo feito na O2 Rio, então a gente pode falar depois também. Desculpa, você pode repetir a segunda parte? Sobre a edição de produtos com uso de IA e como está sendo documentado esse processo. Tá. Edição de produtos de IA. Enfim, a gente não está produzindo nada usando a IA para gerar o conteúdo final.
Até porque ela não faz isso direito, né? Ainda. E o problema de você ter um sistema que gera uma imagem direto é como se a gente fizesse todos os filmes com uma imagem de arquivo, não a imagem de arquivo de acervo, que nem o que a gente está discutindo aqui, mas imagem de Shutterstock, essas coisas, né? Então, você precisa ter um nível de controle que a gente simplesmente precisa continuar filmando. Se Deus quiser, vai continuar filmando, e muito. Eu até tenho um comentário que eu não posso falar muito, mas eu recentemente estive em Los Angeles numa reunião com um grande streaming americano, e eles estão construindo estúdios. Aí eu fiquei tão aliviado de ver aqueles estúdios, porque eu falei, gente, se vocês que estão praticamente desenvolvendo esse troço não estão com medo, estão construindo estúdios, é porque a gente vai continuar filmando, né? Então, graças a Deus, que demora uns 10 anos para esse estúdio ficar pronto aí. Então, isso deu uma boa aliviada. E como é que a gente está fazendo a documentação disso no O2? Todos os softwares que a gente desenvolve, eles são documentados, são postados no GitHub, mas são de código nosso fechado. A gente não disponibiliza nada aberto ainda. A gente tem essa discussão se vale a pena ou se não vale. Os treinamentos dos nossos modelos internos, eles são feitos sempre pelas pessoas que trabalham, não por... Então, assim, por exemplo, assistentes de direção, a gente contrata os assistentes, eles treinam, entendeu? É assim que a gente tem feito. Mas tudo que a gente tem feito até agora, a sensação que eu tenho é de que está todo mundo curtindo, porque ele é um quebra-galho, ele é um super quebra-galho. Então, você consegue ajudar na decupagem de roteiro, pegar coisa que você ia deixar passar batido. Então, a gente tem essa frente de desenvolvimento aí para isso. Agora, a parte a generativa de imagem, não tem muita documentação. Treinar a gente está com 4 pessoas agora. A curva de aprendizado é bem rápida. A gente tem pessoas que começaram muito cruas assim, e já estão bem alinhadas. E é isso, não tem muito mais que a gente tem feito. Tem mais uma pergunta de Cidade de Deus, mas antes passar para o Marcos em relação ao direito autoral, à proteção de dados pessoais e ao direito de imagem. Gisele pergunta, onde encaixamos o direito ao esquecimento? Gisele, não encaixa. O Supremo já decidiu que o direito ao esquecimento é incompatível com a Constituição brasileira. Então, não tem direito ao esquecimento aqui no Brasil. Não tem. E mesmo que passasse uma lei, teria que passar pelo teste da constitucionalidade e não passou. Então, não tem direito ao esquecimento no Brasil. É uma questão já decidida. Gisele pergunta para Renan em relação à catalogação e descrição. Qual que é o maior desafio que vocês enfrentarão na inclusão de inteligência artificial no processo de tratamento? Acho que os desafios são vários, né? Primeiro, a gestão do vocabulário controlado, né? Hoje, a gente, quando faz uma indexação manual nessas plataformas, normalmente a gente já tem embarcado, ou então você aprimora um vocabulário controlado. Então, vou usar um exemplo clássico aqui, aipim e macaxeira. No Rio de Janeiro, a gente chama de aipim, em alguns lugares se chama de macaxeira. Quando você pesquisa aipim, você tem que encontrar aipim e macaxeira. E ao contrário também, né? Vice-versa também. E mandioca. Então, esse é o exemplo... Faltou a mandioca, né? É porque eu queria saber se a gente estava... Se você procura bolacha, acha? Ou é só biscoito? Tem que achar. Eu queria saber só se estava todo mundo ambientado aqui, para usar a inteligência não artificial. Mas, de brincadeiras à parte, de fato, isso é um enorme desafio. Quando a gente trabalha com soluções de inteligência artificial, é uma outra história que a gente está começando a descobrir também, porque boa parte desses vocabulários, eles são gerados também por contextualização. Então, carro, veículo de carga. E aí tem uma questão de tradução, porque não necessariamente a engine que a gente está utilizando para gerar essa tag não é em português brasileiro, é português de Portugal. Então, às vezes, é o autocarro. E aí, o que é autocarro? É ônibus. Então, existe, de fato, essa dificuldade de parametrização.
Mas, gente, não tem como a gente não percorrer o aperfeiçoamento e a utilização dessa ferramenta se a gente quiser continuar fazendo o que a gente está fazendo. Tentar fazer uma provocação rápida aqui. Há alguns anos atrás, a gente só consumia conteúdo basicamente em televisão, né? Estou dizendo no dia a dia. Óbvio, tinha cinema, você tinha amostras, mas consumir o teu conteúdo no dia a dia, você consumia em televisão. Então, se os Estúdio Globo produzissem 100 horas de conteúdo por dia, a gente só podia exibir 24 horas, que era o nosso teto, era o nosso limite. E hoje em dia, isso mudou. A gente pode consumir conteúdo pelo celular em inúmeras plataformas, e pela Globo também. Tem o Globoplay, tem os canais do Globo. Então, enfim, falando só dos produtos do Globo, não estou nem falando de produtos de concorrência, de parceiros. Então, a gente obrigatoriamente começa a produzir mais conteúdo. E como é que eu continuo garantindo a qualidade que eu prestava quando era um número de 24 horas por dia e agora? Que se eu produzir 300, eu posso publicar 300. Então, assim, de fato, a gente precisa buscar o aprimoramento dessas ferramentas. É um desafio, estamos no início da jornada. Esse tipo de discussão é extremamente importante porque a gente entende a dificuldade uns dos outros, unimos as nossas forças e chegamos no objetivo melhor, mas, sem sombra de dúvidas, é algo que a gente está começando. Obrigada, Renan. E aqui a derradeira para o Paulo. Débora Butrucci, diretora na BPA, indica que não ficou clara a finalização da cópia em película original de Cidade de Deus. Por que os negativos originais não estão montados? E pergunta também quais os limites éticos estão sendo seguidos. Não, você tem o negativo montado, mas tem muita cena que foi incluída depois. O Cidade de Deus foi um processo muito publicitário, assim, acho que era o mesmo workflow de fazer publicidade. Então, o negativo que tem montado não é bem o filme, tem quase o filme. Muita coisa estava nas latas que já tinham sido guardadas. Tem lata que está emendada, tem lata que não está. E aí, no final das contas, já que a gente ia fazer isso, a gente resolveu escanear o material bruto inteiro. Não só, já que estava lá, pega tudo que é a Cidade de Deus, escaneia tudo em 4K, 6K, tem um pedaço que é 6, que é 35, um pedaço em 16 é 4. E foi por isso, na real. Agora, a parte da ética eu não entendi. Maria... Não, a gente nem apresentou nada ainda do trabalho. Nada. Começou. Meus colegas estão falando no microfone, meus colegas estão perguntando se vocês vão envolver pessoas profissionais de restauração nesse processo, né? Porque não, de preservação, de restauração. De restauração não, porque a gente tem uma equipe de restauração, a gente sempre teve. Agora, o material fílmico do Cidade de Deus ficou em Los Angeles, na Cinemateca de Los Angeles. Então a gente acabou guardando lá. Não ter o frete de volta. A gente está aqui no nosso limite. Essa pergunta que foi redigida para o Marcos, da Ana Amélia, eu vou dar diretamente para o Marcos e para fazer um convite para uma resposta fora daqui, porque, infelizmente, a gente tem que encerrar. Gostaria muito de agradecer a presença do Marcos, do Paulo e do Renan. Se o copo de vocês está cheio, o meu que estava meio vazio agora está se enchendo um pouco, né? Em tempos de antropoceno, em zonas de sacrifício, tem essa tendência assim, ao pessimismo, mas foi um prazer tremendo estar aqui com vocês, aprender. E uma pena, né? Dava para ver que a gente teria muito mais conversa, mas a gente pode continuar fora daqui, então, para dar espaço para a Masterclass. Muito obrigada.